Bem-vindos de regresso a mais um Clube dos 52. O nosso convidado de hoje é Ricardo Pires, é CEO da CEMAPA. A CEMAPA é uma holding que tem, talvez como empresas mais conhecidas em Portugal, a Navigator, sempre na crista da onda, e a Cecil, uma empresa, enfim, de cimentos. O texto que nós publicamos também hoje chama-se Assumir o Desafio da Competitividade. E eu não resisti a começar por aqui, porque nós, no momento em que gravamos esta entrevista, saiu há poucos dias o relatório Draghi, que coloca precisamente o centro da sua preocupação na competitividade e na competitividade da Europa. E nós sabemos que, no caso concreto, enfim, esse é um problema europeu, como ele, de resto, diagnostica muito bem. Esse problema de competitividade tem muito a ver com outro palavrão muito habitual nestes dias, que é produtividade, e a nossa perda de produtividade competitiva, designadamente com os Estados Unidos, mas também com a China. E por isso pergunto-lhe até que ponto é que, para um país como Portugal, onde precisamente os problemas de produtividade têm sido tão dramáticos nas últimas décadas, podemos infelizmente já falar em décadas, isto pode dar a volta. Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. De facto, o relatório Draghi aponta para um conjunto de situações que a Europa enfrenta, e eu diria a Europa, e muitas delas quase que podemos tirar a papel químico para Portugal. Ou mesmo Portugal em dobro, às vezes. Ou mesmo em Portugal em dobro em alguma das situações, digamos assim. Eu sou um otimista no sentido em que acho que a ambição, e quando lançaram este desafio sobre Portugal daqui a 10 anos, eu gostava de ver um Portugal daqui a 10 anos, de facto, com ambição, com uma maior ambição, com um tema que também comento no artigo relacionado com a questão do investimento, ou seja, termos um crescimento sustentado em investimento inovador, porque acredito que isso vai criar um momentum de desenvolvimento para o país, e em que devemos celebrar, digamos assim, esse sucesso. A questão da produtividade e da competitividade passa também por esta questão do investimento, que já podemos falar mais daqui um pouco, mas também há aqui um tema que tem muito a ver com a burocratização. E acho que a produtividade, especialmente quando olhamos para temas como o investimento, e onde tempo é dinheiro, quando tomamos, o próprio relatório da Draghi refere que para ter uma nova peça de legislação demora 19 meses a ser aprovada no contexto europeu, e depois ainda temos todo o processo de passar para o contexto regulatório nacional de cada um dos países. Eu identifico a burocracia. E temos um número de reguladores absolutamente alucinante. Correto. E que muitas vezes, não só reguladores, mas mesmo entidades públicas, em que sentimos que há pouca comunicação entre essas entidades, e acho que isso é um esforço. Eu acredito que pequenos passos fazem-nos atingir grandes feitos, e acho que às vezes temos que começar em pequenos feitos, digamos assim, e pequenos fatos. E aqui, quando, como refere bem, muitas entidades regulatórias, muitas entidades que, quer a nível de investimento, quer a nível de licenciamento, opinam e têm uma palavra a dizer, e quando não comunicam entre elas, isto aumenta muito a dificuldade de ter o reforço de competitividade, que deve ser um desígnio europeu e nacional. Mas ele também fala em, porventura, excesso de legislação, excesso de normas. Concorda com isso? Concordo com isso. Acho que quando se olha para a Europa e quando se pega todo o contexto regulatório que tem, compara-se com os Estados Unidos, com a China, inclusive com o Japão, e quando se toca num tema que é essencial nos dias de hoje, que é inovação, a inovação demora muito mais tempo a ser aprovada, digamos assim, num contexto europeu, num contexto em Portugal, do que quando comparamos com outras geografias. Se quiser, eu comento-lhe um pequeno exemplo, até que é bastante interessante, e eu digo muitas vezes que a burocracia está, digamos assim, presa nas pessoas com carimbo, e tenho um exemplo no grupo que retrata bem isso, e que está muito relacionado com a inovação. Uma das empresas do grupo é a ETSA, que desenvolveu em 2016 um conjunto de... toda a nossa equipa de investigação e desenvolvimento desenvolveu um produto inovador,
para a alimentação animal, a alimentação dos nossos animais de estimação que temos em casa, e que ajuda à digestibilidade dos animais, é um produto muito mais bio, portanto, digamos assim, dentro de toda esta onda da sustentabilidade que é importante ter. E este produto, por ser inovador, nós começámos a desenvolver os nossos parceiros em termos de licenciamento. Isto foi em 2016 que inventámos este produto. Em 2018, 2019, tínhamos o produto já pronto e já com alguma validação de mercado. De 2019, em que começámos a licenciar este produto, até hoje, ainda não temos a fábrica concluída. E pode colocar 2 anos, 2 anos e meio, que é mais do que tempo suficiente para realizar o investimento e para ver crescer esta fábrica, mas tem aqui 3 anos e meio, 4 anos, só relacionado com licenciamento, com burocratização. Enfim, eu até conheço uma história contada de um dos vossos últimos grandes investimentos, bastante absurda, mas não vamos recordá-la. Agora, esta empresa tem, eu referi, a Navigator e a Cecil. Olhando para a transformação que está a acontecer, eu diria que nota aqui 2 coisas. Primeiro, a Navigator, julgo eu, fez um dos grandes investimentos industriais no país dos últimos 20, 30 anos. Estou a falar da fábrica de Setúbal. A Cecil trabalha numa área, que é o cimento, onde os desafios relativamente à transição energética são, quer dizer, não tem solução ainda. Correto. Pelo menos que eu conheça, não tem solução ainda. A própria indústria não tem solução ainda. A própria indústria, a nível global, a nível mundial, mundial, não sabe o que há de fazer. Como é que um grupo... Em Portugal, muitas vezes nós queixamos, Portugal, na Europa, queixamos que a indústria se está a ir embora. Que temos só serviços, que temos só turismo, que temos só essas coisas que têm uma menor produtividade. Enfim, há turismos, serviços de grande produtividade, mas o que nós temos é de baixa produtividade. Como é que nós damos a volta na indústria? Quer dizer, a Navigator, já sabemos, temos... Cada vez que põe a cabecinha de fora, temos metade da opinião pública, ou pelo menos uma parte significativa, a dizer mal. No caso dos cimentos, somos capazes de ter outra metade a recear o futuro de uma indústria que não tem solução para a transição energética neste momento. Sim. Como é que um grupo olha para o futuro? Este grupo olha para o futuro com muita ambição. Com muita ambição. Eu acho que o grupo acaba por estar neste momento em condições um pouco até como o país está. Ou seja, nós viemos de uma fase de desalavancagem muito grande da nossa economia, não é? Portanto, quer a nível da dívida pública, que quer dizer, estava acima de 100% do PIB e hoje estamos bem abaixo, reduzimos quase 30 pontos ou mais de 30 pontos da dívida pública. E isto foi algo que foi feito a nível das empresas, a nível das famílias, a nível privado e a nível do Estado. E acho que agora nós temos que viver um novo momentum, digamos assim. Desalavancamos a dívida, mas ainda não temos capital. Ainda não temos capital. É necessário atrair capital. E isso está muito relacionado com o tema que falámos há pouco, também de desburocratizar o Estado e criar as condições para... Eu não acredito em planeamentos centrais, acho que o que se tem que fazer, nem uma estratégia para o país de 2 ou 3 ou 4 setores, acho que o Estado tem a criar a infraestrutura, entre aspas, que permita o nascimento de novos negócios e permita que grupos como o nosso e como muitos outros, porque temos até recentemente casos de grupos, nós começámos a internacionalizar mais, no caso da Navigator, que fomos para a Espanha, fomos para o Reino Unido neste ano, mas temos outros grupos nacionais que também estão melhor do ponto de vista financeiro, como o grupo MEL, como o grupo SONAI, que também estão a investir fora e internacionalizar-se. Portanto, o que eu acho que é importante é, de facto, continuarmos a ter essa ambição e do lado da desburocratização, desburocratizar mais. E eu julgo que o grupo calhou, se calhar, foi aqui efeito do destino, está numa fase muito idêntica ao país. Nós temos capital e temos essa ambição de investir, ou seja, nestes últimos 2 anos e meio investimos 1.000 milhões de euros em novos produtos, em descarbonizar, em novas geografias também, em novos produtos e em novos serviços. Agora, hoje a indústria na Europa muitas vezes não tem o reconhecimento que devia ter. A indústria e grandes empresas. Eu acho que devíamos celebrar a indústria e as grandes empresas.
Acho que o celebrar o sucesso é uma coisa que faz falta nesta sociedade. Não parece ser o discurso público dos dias que correm. Não, mas temos que ter a ambição de mudar. E acho que pouco a pouco temos que ter essa ambição de mudar, mostrando os bons exemplos. E que papel podem as grandes empresas desempenhar nessa ambição? Às vezes não são um bocadinho tímidas na defesa na defesa do lucro, no fundo, na defesa da rentabilidade. O lucro é a rentabilidade, não é? O lucro é a rentabilidade, mas mais agora do que nunca, com toda a velocidade que temos, a nível dos negócios, a nível da sociedade, não é? Nós olhamos para os eventos que existiram nos últimos 2 anos e é impressionante a quantidade de eventos que nos entra, quer social, quer político, quer económico, que nos entra pela porta dentro. E, portanto, os grupos nacionais têm que ter esta adaptabilidade. E essa adaptabilidade, na minha opinião, também tem que vir associada a alguma ambição. Ou seja, fazer aquilo que fazemos sempre da mesma forma não é uma fórmula mágica para o sucesso e para o futuro. E eu há bocado dei-lhe os exemplos não só do grupo CEMAPA, da Navigator e todas as nossas empresas lançámos novos produtos nos últimos anos, mas temos outros grupos nacionais que estão a ter essa ambição. E essa é uma ambição que na minha opinião, é o mais difícil, é tomar risco. É não ter o lucro sempre garantido, mas muitas vezes esse lucro garantido em pouco tempo vai desaparecer. E, portanto, eu acho que é muito importante os empresários nacionais, que de forma natural, se calhar querem manter só o negócio, têm que gerar aqui uma ambição extra sobre os negócios que têm, gerar novos projetos, porque isso depois toca também num tema que é essencial, que é o tema do talento, que se fala muito da atração, retenção de talento, continuar a reter talento português aqui em Portugal, sem novos projetos é difícil. Sim, temos conseguido fazer isso. Qual é o segredo? É pagar mais? É dar projetos que sejam interessantes para as pessoas se sentirem profissionalmente compensadas, não é? A pessoa, digamos, o ordenado ao fim do mês é muito importante, mas não é tudo. Não é tudo. Sim, temos conseguido. As grandes empresas, muitas vezes não se sabe isto, mas as grandes empresas são aquelas que pagam os melhores salários às pessoas. Quer dizer, fala-se disso e há estatísticas sobre isso, sim, mas quem ouve uma parte do discurso político não percebe isso. Não percebe isso. Mas essa é a realidade. Existem números sobre isso e essa é a realidade. Quer dizer, são as grandes empresas que contribuem mais de 2/3 para o valor acrescentado bruto nacional e são as grandes empresas que pagam os melhores salários, que isso depois vê-se num número muito simples, que é olhar para o número de quem é que paga mais segurança social no país, e 1% das empresas pagam cerca de 60% da segurança social do país. E isto está diretamente relacionado com salários. Sim, salários eu acho que é uma base que é essencial ter, mas salários não chega só, porque toda a componente de competitividade fiscal, mas na minha opinião, e o que tem acontecido em particular no grupo CEMAP e nas diferentes subsidiárias, é uma questão de projeto, mas também não pode ficar por aí. Ou seja, nós enquanto líderes temos que ser líderes responsáveis. E quando eu chamo à responsabilidade, e a responsabilidade de líder é uma responsabilidade que eu tenho e que tenho que vivê-la todos os dias, está muito diretamente relacionado com a questão dos projetos, mas também na capacidade de delegar, na capacidade de criar as condições para que estes projetos sejam entregues por novo talento que temos nas empresas e que este nosso próprio novo talento, ele próprio, gere novos projetos e que desafie a gestão e a ambição do grupo em crescer. Vocês têm alguns negócios novos, menos conhecidos, em áreas que, para quem está habituado a olhar para a atividade tradicional, são um bocadinho surpreendentes. Têm projetos na área das novas tecnologias da energia, designadamente do hidrogénio, que é um tema que desapareceu do debate público em Portugal, praticamente, e também, enfim, é uma coisa ainda mais, porventura, ainda mais surpreendente, fabricar quadros de bicicletas elétricas. Porquê é que diversificam desta forma? O investimento que realizamos em essas novas tecnologias... E ainda há bocado falou de alimentação para animais, que é uma coisa também bastante diferente digamos, pasta de papel. Correto. Por trás disto, o investimento tem que ser bom. Ou seja, há pouco quando falávamos de investimento e ter condições para investimento, a primeira responsabilidade de um líder é ir à procura de bons investimentos, que criem valor, não só para os acionistas, mas para os colaboradores, para o ecossistema global. E todos os exemplos que deu podiam ter sido muito mais se tivéssemos investido em todos os projetos que nos apareceram pela frente. Mas nós temos essa responsabilidade de fazer bons investimentos, porque isso é que permite, no fundo, aqui
uma renovação continuada desta ambição. Porque se os projetos não geram valor, não conseguimos investir em novos projetos. Quando realizamos estes investimentos, fazemos uma análise muito cuidada de que forma é que a CEMAPA e todo o know-how, todas as competências que tem, e que vai muito para além de produzir pasta, papel, cimento, nós somos uma empresa, a empresa que consome mais energia em Portugal. Portanto, temos muito know-how relacionado com energia. E daí a nossa ambição é entrar nesses segmentos de energia. No caso das bicicletas elétricas, o que nos deparámos foi com uma tecnologia única. Quando há bocadinho falava de celebração, e isso falo de forma desapegada, porque não foi o grupo CEMAPA, foram os anteriores fundadores desta empresa, portugueses, que criaram a fábrica mais automatizada a nível mundial de produção de quadros para bicicletas elétricas. E o que eles precisavam era, a empresa ia ficar de certa forma estabilizada, mas viam ali que outro grupo, viram essa responsabilidade de que outro grupo, se pudesse comprar, podia expandir a capacidade desta indústria e fazê-la crescer. E foi isso que vimos. O que vimos foi a indústria é algo que nós conhecemos, o risco geográfico não existe no sentido porque é uma empresa portuguesa, tem uma forte componente de exportação que nós lidamos, vivemos bem com isso, e portanto quando juntamos estes argumentos todos, analisamos o negócio e se achamos que vale a pena dar este passo que pode parecer ousado e que se calhar damos. E quando decidem realizar um investimento, não em Portugal, mas às vezes do outro lado da fronteira, mas não muito longe, o que é que determina acharem que vale a pena ir para o outro lado da fronteira? Enfim, há investimentos mais longínquos, há investimentos, por exemplo, no Líbano, que é uma zona complicada. Sim. Na altura em que nós estamos a gravar, há investimentos no Brasil, creio que ainda há investimentos em Moçambique, mas sim, correto. Quando decidem, por exemplo, ir para a Espanha, o que é que os leva a dar esse passo? O que é que há de diferente que vale a pena ficar do lado lá da fronteira? O que vale a pena ficar do lado lá da fronteira, novamente, é muito claro e joga com o que acabei de dizer, que é, nós iniciámos um caminho a nível desta indústria, que chama-se indústria do tissue, que estamos a falar, no fundo, de guardanapos de papel, toalhas de papel, todos os produtos relacionados com a utilização de papel para fins domésticos. Nós começámos esta jornada, digamos assim, já há uns bons anos atrás, há cerca de 10 anos, em que comprámos uma primeira empresa em território nacional. Depois o que nós fizemos foi um exercício muito simples, somos competitivos, somos bons a fazer aquilo que fazemos ou não? E analisámos isso, desde o ponto de vista operacional ao ponto de vista das vendas. E de facto os números, digamos assim, em termos de rentabilidade, mostram que somos competitivos, que aquilo que fazemos bem. E portanto a ambição foi não só fazer isto em Portugal, onde já temos uma posição competitiva que está bem, digamos assim, e temos uma ambição de replicar este modelo que temos, este nosso know-how, replicar isto em novas geografias. E daí temos dado o passo no ano passado e comprámos uma empresa em Espanha, na zona de Saragoça, e tornámos o segundo maior player ibérico neste mercado, e assim demos, depois de assimilar esta aquisição, correu bem, criou valor para o acionista, então vamos para um novo passo, e demos um novo passo entrando no mercado do Reino Unido pela aquisição também de uma empresa local com 5 unidades produtivas lá. Portanto, temos esta ambição. Isto novamente é saber aquilo que fazemos bem, se somos competitivos, replicar. E é um pouco isso que estamos a fazer, neste caso em concreto, internacionalizando. Estamos a finalizar o tempo que temos para a entrevista. Só uma pergunta. O que é que seria possível fazer em Portugal para nós termos mais indústria? Eu tenho ouvido muita gente dizer que gostaria de ter, que houvesse mais indústria em Portugal, investidores e políticos, mas ela tem andado, apesar de tudo, mais devagar do que gostaríamos. Para a pergunta final, teríamos aqui muito tempo para falar, porque podíamos tocar em temas como justiça, como vários de educação. Deixe-me focar num ponto que referi há pouco, de desburocratização, e que há pouco referi que está preso nas pessoas com carimbo, digamos assim. Dei-lhe aquele exemplo da ETSA. E o exemplo da ETSA, só para lhe dar aqui um pouco mais informação, porque acho que com exemplos é que se caracteriza bem as situações. O exemplo da ETSA, em que
estamos há cerca de 3, 4 anos à espera de licenciamento. Tivemos uma situação em que, quando quisemos aprovar o espaço, o sítio onde íamos implantar a fábrica, num espaço nosso, ou seja, temos uma área muito grande ali em Coruche onde podíamos implantar, a primeira reação das entidades competentes foi: não é aqui e é noutro espaço, dentro do nosso espaço físico. Mudamos. Quando mudamos, fazem uma nova análise, a mesma entidade, e diz que não podia ser ali porque tinha um risco elevado de incêndio, com base em mapas do século passado. Pediu-se uma atualização dos mapas e os novos mapas dizem que passa de um risco elevado de incêndio para um risco nulo de incêndio. Passaram 2 anos. E, portanto, é isto que tem que se mexer. E eu há pouco dizia, obviamente que isto está preso nas pessoas que têm carinho, mas as pessoas não têm a culpa. É o sistema de incentivos que está por trás dessa situação, que faz com que as coisas não aconteçam, e os investimentos precisam de tempo, os negócios precisam de tempo, e o país também precisa de tempo, e não tem muito tempo, e portanto estas coisas têm que ser alteradas, e do lado privado e do lado empresarial há toda uma vontade em melhorar isto, porque isto é um fator que só pode melhorar a competitividade do nosso país. Muito obrigado, o tempo voou. Estávamos a entrar num tema apaixonante, onde haveria muito mais coisas a falar. Muito obrigado de novo pela Muito obrigado.